Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, orientando nossos passos e principalmente as nossas decisões. É uma alegria retornar a esta casa, em que a primeira vez foi em 2001, pulando-se os 2 anos da pandemia, dá 20 anos. Com certeza, aqueles que já assistiram algumas vezes já têm o caminho para o céu direto. Queimou todos os karmas de nos ouvir tantas vezes. Trago um abraço especial dos espíritas da Casa do Caminho de Araçatuba e uma gratidão enorme ao Dr. Alfredo. Esteve lá recentemente falando sobre ansiedade, sobre depressão, e com certeza os convites se multiplicaram. E no segundo semestre nós vamos convocá-lo novamente. Ela era uma jovem de uma das famílias mais ricas de Los Angeles. Estava com o casamento marcado quando seu marido recebeu uma notificação do exército americano para que ele comparecesse junto à base militar localizada no deserto da Califórnia para um período de treinamento de 30 dias e posteriormente partir para a guerra do Vietnã. A jovem, enamorada e com uma família muito influente, requisitou das autoridades militares a possibilidade de casar-se e ficar os 30 dias do treinamento do marido junto com ele na base militar. O pedido foi aprovado e ao lado da base militar havia uma antiga aldeia de índios navajos, onde eles prepararam uma cabana para que o jovem casal ali ficasse. No primeiro dia do treinamento, quando o marido retorna, foi uma grande alegria. O jovem casal sentiram a força de uma família, de um casamento, a grandiosidade da lua de mel que tanto esperavam. No segundo dia, alegria. No terceiro. Mas a partir do 4º dia, algo começou a incomodá-la. O seu marido chegava muito cansado, recolhia-se rapidamente, porque teria que levantar-se logo mais na madrugada. E ela começou a ficar perturbada com essa situação. Não era isso que ela tinha planejado. Não era isso que ela queria. E aquele sentimento de tristeza, de agonia começou a povoar-lhe a alma. 4º, 5º, 6º, 7º dia. No 10º dia, ela estava pronta a explodir, a tomar uma decisão muito drástica em relação àquela situação, porque ela se sentia viúva de um homem vivo. E não era possível ficar daquele jeito completamente isolada, apesar de estar perto ou junto dele. Então, no 10º dia, ela resolveu escrever para sua mãe, a sua eterna amiga, confidente, contando a situação que ela estava e ver se a mãe podia dar-lhe alguma ideia, alguma sugestão para solucionar aquela dificuldade grandiosa que ela se encontrava. E os dias se passaram. Só no 20º dia é que a correspondência de mamãe chegou. Ela avidamente abre, chora diante da letra da mãe, com grandes saudades, e começa a ler. Sua mãe lhe diz: minha filha, eu senti todo o seu drama, toda a sua dor, toda a sua dificuldade, mas o que eu posso lhe dizer é apenas isso. Havia 2 prisioneiros juntos numa cela imunda. Todos os dias, um dos prisioneiros olhava para o chão e vislumbrava a lama. O outro olhava para cima, entre as grades da janela, vislumbrando o céu, buscando a claridade das estrelas. Abraços, mamãe. Naquele momento, aquela mulher, aquela jovem tem como um insight, uma iluminação. Começa a imaginar, sim, ela estava efetivamente presa ao obstáculo.
com a visão exatamente como se fosse a lama na vida dela. Mas o seu marido, com certeza, também estava sofrendo a mesma dificuldade. Com certeza, também ele estava na mesma ansiedade. Então ela resolve modificar o seu olhar, a sua visão. E pela primeira vez, no 20º dia, ela sai da cabana e começa a andar pelas areias escaldantes do deserto da Califórnia. E ela se encanta com as conchas marinhas, com as conchas do mar. Afinal, o deserto da Califórnia fora um dia o fundo do mar. E ela, recolhendo aquilo que ela gostava desde criança, leva para a cabana. E quando o marido chega, ela está tão ligada àquela realidade que aquele padecimento, aquela tristeza, aquela agonia, aquela desesperança começa a perder a sua força. E aí fica aqueles 10 dias restantes nesta situação. No 30º dia, quando seu marido, no dia seguinte, deveria ir para o Vietnã, ela novamente pede às autoridades militares a possibilidade de permanecer ali, aguardando o seu retorno, o que novamente conseguiu. Seu marido vai. Depois de algum tempo ele retorna e juntos voltam para Los Angeles. E essa jovem transforma-se na maior conhecedora de conchas marinhas. Começou a ser chamada para fazer palestras, explicações sobre isso em todos os lugares desta realidade. E ela escreve um livro que se transformou num grande best-seller. E nesse livro, na introdução, ela diz um recado àqueles que estão lendo esse livro. Um dia, eu quase joguei tudo fora. Quase larguei o meu marido, que hoje me deu um filho tão extraordinário. Por quê? Porque eu só vislumbrava a lama. Eu não via a possibilidade das estrelas. E além disso, digo a todos vocês, entendam e aprendam, floresçam onde for plantada. Esse livro memorável chama-nos à nossa realidade do assunto que nós vamos tratar nesta noite. Porque todos nós vivemos momentos que, como são de dificuldades, as lamas representando as dificuldades, os problemas, todos nós temos. Principalmente a temática crise. Todos nós já vivemos alguma crise, estamos vivendo ou viveremos. São crises emocionais, crises de medo, crises de solidão, crise familiar, crise de doença, crise financeira, crises e crises. Quem não passou ou está passando? Mas o fato é que nós vamos analisarmos para começarmos a tirar os olhos ou a fixação na crise, a fixação no problema, para vislumbrarmos as soluções, a finalidade de uma crise. Os estudiosos da atualidade dizem que a palavra crise representa ruptura, rompimento com o estado anterior. Qualquer que seja a crise que você adentra, é sinal de que o caminho que você está seguindo não é o melhor. As atitudes que você está tomando não são as melhores. A crise vem como despertador divino para nos acordar, para mostrar que precisamos modificar o nosso andar, a nossa temática de vida. Por exemplo, apesar de tudo que se conhece sobre alimentação, muitas pessoas contraem uma úlcera. E muitas vezes a úlcera é em consequência da alimentação equivocada. Então ela nos chama a atenção para quê? Para que nós modificamos a nossa metodologia de alimentação para que a úlcera vá embora. Para que você não tenha essa dificuldade ou para que não aconteça coisa pior. Notem que extraordinária que é a realidade da crise. Que oportunidade de chamamento de atenção que nós precisamos alterar. Mas o fato é que quando nós temos um problema, quando nós temos uma dificuldade, nós ficamos rodando tanto em volta dele que vamos nos afundando. Vamos achando que isso não tem jeito. Por que isso acontece comigo? E ficamos na lamentação, ou seja, ligados à lama, simbolizando as dificuldades, ao invés de procurarmos a solução. Nós temos um exemplo, por exemplo, o projeto espacial americano. Quando a NASA começou a trabalhar para o homem e a Lua, eles tiveram uma dificuldade, tiveram um problema.
viram que a caneta não escrevia na gravidade zero. O que fizeram os americanos? Anos e anos de estudo, milhões de dólares gastos, até que conseguiram fazer a caneta escrever na gravidade zero. Que beleza! Quem vê fala, nossa, os americanos são fogo. Estudaram e acharam a solução. Olha a realidade dos russos. Os russos começaram o projeto espacial. Verificaram que a caneta não escrevia na gravidade zero. O que é que eles fizeram? Usaram o lápis. Usaram o lápis, não gastaram nada. Então, às vezes, nós gastamos sentimento, vibrações, dias, se alimentamos de tantas energias negativas, destrutivas, porque não paramos a fixar a beleza da solução. Não levantamos os olhos, não levantamos os corações. Nós precisamos trabalharmos isso. Mas como é que eu posso sair dessa crise que eu estou? Bezerra de Menezes, no livro Paz e Renovação, diz que diante de quaisquer crises, diante de quaisquer problemas que estivermos enfrentando, tudo venceremos se nos dispusermos a esquecer o mal, a crer no bem e a servir com amor. Notem que a espiritualidade nos fala que toda uma mensagem de esperança, qualquer que seja a nossa dificuldade, é possível vencê-la. Jesus nos vê como criaturas com capacidade de solucionarmos as nossas dificuldades. Nós é que nos vemos como os pigmeus, pequenos, sem força. Eu não tenho capacidade, eu não tenho força. Mas a espiritualidade, Jesus não nos vê assim. Vê-nos como criaturas competentes, criaturas com capacidade. Tanto é que Jesus afirma, vós sois deuses. Eu sou Deus. Vocês são deuses. Lógico que é Deus com D minúsculo, não como Deus maiúsculo, que é o Criador. Mas nós temos toda a força divina em nós. O reino de Deus está onde? Dentro de nós. Mas nós construímos um reininho do inferno perturbante, perturbador, e achamos que ele é a grandeza. Achamos que ele tem a força. Achamos que o mal, as sombras, tem muito mais força do que a grandeza do amor, a grandeza de Jesus, a grandeza dessa doutrina espírita tão libertadora. Então é preciso nós começarmos a alterar a nossa realidade. Contam os biógrafos de Chico Xavier que um dia ele, andando por Uberaba, acercou-se dele alguém de um outro segmento religioso e o atacou de forma verbal muito veemente. Chico, você é um problema para a nossa cidade. Quando você trouxe essa doutrina para cá e veio para cá, você trouxe o demônio para cá. A cidade está indo tudo errado, tudo para trás por causa disso. Você não serve, porque você não some daqui. E sabe, Chico, eu quero que você vá para o inferno. E o Chico, brando como sempre, não redarguiu, mas quem é que aguenta uma converseira dessa sem ficar triste? E ele vai embora triste, acabrunhado. Está lá, murchinho em casa, quando aparece o espírito de sua mãe, Maria João de Deus. Chico, o que há? Você não sabe, mamãe? Não, me conte. Aí ele contou. No fim ela fala, Chico, mas o que é que mais te perturbou nessa conversação? O que mais me perturbou, mamãe, foi quando ele disse que ele quer que eu vá para o inferno. E daí? Mas ele quer que eu vá para o inferno. O que eu faço, mãe? Ele quer que você vá para o inferno? Quer? Não vá. É simples, não vá. Não é porque alguém nos fala que você é fraco, que você é incompetente, que você não tem capacidade, que se transforma naquilo que as pessoas dizem. Você é o que você é. Filho de Deus, irmãos de Jesus, com as capacidades divinas. Quem tem que dar o valor a você, o tamanho a você, é você, não os outros. Mas a gente preocupa-se muito com a opinião dos outros, com o que os outros pensam, com o que os outros falam. Então, se você se sente frustrado, se sente acabrunhado, sente que não vai vencer, não vai vencer. Se você acha isso não vai dar certo, não vai dar certo. A grande construção divina está em você, você tem que confiar e especialmente em você. Se você não acreditar em você, quem que vai acreditar? Você quer que o mundo acredite em você se você se nega? Se acha mais fraco da criatura? Isso é uma bobagem.
Isso não é a realidade. Vós sois deuses, eu volto a dizer. Vós sois a luz do mundo, Jesus diz. Mas a gente é uma luzinha tão bruxuleante que nem acende. Vós sois o sal da terra, o elemento que dá sabor à vida. Mas a gente acha que está tudo estragado, tudo errado. Então é preciso que a gente comece a refletir. 3 situações são necessárias para a gente alterar a nossa realidade: esquecer o mal, crer no bem e servir com amor. Muitas vezes nós emperramos em coisas equivocadas e ficamos rodando naquilo. A árvore boa dá bons frutos, a árvore má não dá bons frutos. Jesus não quer dizer com isso que nós somos maus, apenas estamos sintonizados com as realidades do mal. Por exemplo, nós nos conectamos com o mal, com o desequilíbrio, quando a gente se magoa. Quantas pessoas vivem magoadas com a atitude dos outros? Eu estou muito chateado com aquilo. Emmanuel nos diz, uma pergunta que ele faz sobre mágoa, ele diz: a mágoa tem o tamanho da nossa incompreensão. Quanto menos compreendemos o próximo, mais magoado ficamos. Muitas vezes, se nós nos colocássemos no lugar deles, com certeza faríamos igual ou pior, mas a gente não se coloca. A gente se levanta, o dono da realidade, e sofre. Carregamos culpa, é outra coisa louca. A gente que trabalha com atendimento fraterno praticamente todos os dias, a maioria traz um monte de culpa. Acontecimentos que aconteceu lá atrás. Carrega aquela cruz que não aguenta. A culpa é algo que você fez naquele momento achando que você estava certo. Pare para refletir. Se você pudesse voltar atrás com a cabeça que você tem hoje, provavelmente você não faria a mesma coisa. Mas se voltasse com a cabeça que tinha naquela época, você vai fazer a mesma coisa. Tem que alterar essa realidade de culpa. É muito peso. O amor cobre uma multidão de pecados. O momento presente é a grande força para você alterar o passado. O passado tem que servir de exemplo para você repetir o bom e não repetir o ruim, mas não ficar enclausurado. Mas eu não devia ter feito aquilo com a minha mãe, mas já fez. Mas minha mãe não dá mais sensibilidade para mim. Use outras mães, use outras pessoas, use outras criaturas para você desenvolver o amor que você tem. Não ficar preso. A Joana de Anjos nos diz que com o tempo a palavra culpa e pecado vão sair do dicionário, vão ser transformadas em responsabilidade. Muito mais fácil do que ficar preso à culpa. A culpa foi algo que você, naquele momento, não fez. Você tem a responsabilidade de entender, de tentar acertar com a pessoa sim, ou acertar com tudo. Esteja pronto. O amor cobre uma multidão de pecados. O amor para qualquer jeito. Faça exercícios do coração, faça exercícios de amor, inscreva-se em alguma atividade, aqui no centro deve ter muitas coisas para fazer, onde for, isso ajuda muito. Não ficar olhando, chorando, se eu voltasse lá atrás, não volta. O único momento que você pode controlar é hoje. O único pensamento que você pode controlar é o seu. Você não controla o pensamento dos outros, você não controla a palavra dos outros, a sua você controla. Então nós precisamos começar a nos valorizarmos e ver a grandiosidade que nós somos. Muitas vezes, quantas coisas equivocadas nós ficamos, fazemos coisas erradas, coisas equivocadas. E outras vezes também achamos, minha vida dá um problema porque eu não tenho sorte. Reclama da sorte. Isso é inveja das pessoas. É inveja. Ou então, o espírita tem a realidade mais tranquila. Isso é culpa dos obsessores. Que legal, né? Às vezes no atendimento a pessoa entra, eu fui num centro aí, falaram que eu tenho um obsessor aqui, está comigo. Dá para você tirar? Eu falo, só tirar você. Por quê? Olha só o problema. Nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Espíritos que nos buscam a luz que nós temos, buscam os vícios que nós temos, busca os momentos perturbativos que nós estamos, e há aquele que é obsessor, aquele que vem nos encontrar para cobrar alguma coisa, algum ato que fizemos com ele numa outra encarnação. Quando ele chega para cobrar, o obsessor, quem é o devedor? É o encarnado. O credor é o obsessor. Então, quem é a vítima? É o obsessor.
Quem é o algoz? É o encarnado, pelo menos naquele contexto. Então não adianta pedir, Senhor, afasta de mim esse obsessor. Tem que afastar você que é o obsessor. Entender que quando chega a perturbação espiritual, é sinal de que nós temos capacidade de vencer. Nós temos capacidade de começar a regularizar melhor. Lógico que o centro espírita ajuda muito, passe, tratamento, tem um monte de coisa. Mas se você não mudar a sintonia, não adianta. Né? Tem essa realidade louca que sai de apometria aí. No final a apometria tem a finalidade de pegar o obsessor e levar para outra orbe, para outro planeta. Pensou quando ele escapar? Vai matar todos nós junto. Para com isso. O problema do obsessor é a vítima. No contexto da realidade, a obsessão do momento, ele é a vítima. O problema somos nós. Então como é que nós podemos? É alterar. Como podemos neutralizar a influência desses espíritos? Prática do bem, confiança em Deus. Questão 469 do Livro dos Espíritos. Então você tem que alterar. E às vezes não tem só obsessor desencarnado, não. Há obsessor encarnado também. Você vê um caso? Tem um tempo atrás eu atendi, um casal, de uma cidade aqui perto, Pereira Barreto. Um casal de japoneses. E eles estavam em Araçatuba e foram lá. E queriam saber de um parente que havia morrido, onde estava, que fazia. Todo mundo quer saber onde está, né? Como é que está meu marido? Está morto. Está morto, né? Como é que está? Quer saber como está? E eu comecei a conversar com eles alguma coisa. E no fundo tinha uma menininha de uns 17 anos, que era filha deles e tal. E a espiritualidade disse, fale com ela. Eu falei, nossa senhora. Aí depois conversei e falei, posso conversar com a menina um pouco? Posso. Aí eles saíram. Ela parou, ficou me olhando. Eu falei, por que você é tão triste assim? Ah, eu sou triste assim porque eu sou burra. Eu falei, nossa senhora. E por que você é burra? Porque meu pai e minha mãe falam que eu sou burra. Eu tiro nota mais baixa que as minhas primas, tudo. Não tem jeito, sou burra. E você acredita que você é burra? Eu acredito. Aí, se a gente não tem a espiritualidade numa hora dela, não sabe nem o que falar, né? Nunca tinha visto uma situação dessa. Aí saí com ela, tem uma portinha ao lado, tem um jardim, tem um gramadinho lá. Falei, olha, esse gramado aqui tem uma comida muito boa para você levar. E fluidificada, vai fazer bem para você. Ela falou, mas que comida? Eu falei, a grama. Ah, mas eu não como grama. Eu falei, mas você falou que é burra? Burro come grama. Nossa, mas ela chorou, eu chorei também, que eu até falei, fiquei com medo dela espanar, né? Você não sabe, né? Aí abracei ela, choramos junto, aí chamei o pai e a mãe, bati um papo, conversamos bastante, a mãe voltou mais algumas vezes e tal. E posteriormente, agora, há pouco tempo atrás, chego no domingo lá de manhã, a gente abre bem cedo, tá aquela japonesinha em pé lá na porta, de braços abertos, querendo ver me abraçar. Falou, olha, eu não como mais grama. Falei, que beleza, o que você fez? Passei no vestibular da Unesp. Tinha uma quantidade enorme de concorrente, poucas vagas e ela passou. Agora veio, a mãe também me abraçou, eu falei, eu vou contar essa história em algum lugar. Posso? Ela, pode contar. Então você vê quem que era o obsessor da coitada menina? O pai e a mãe. Porque nós não estamos sabendo administrar a criançada que está renascendo agora. São criaturas muito mais inteligentes que os pais. Muito mais inteligentes que os avós. E como a gente não sabe como criá-las, o que a gente faz? Quer descê-los às nossas conveniências. Aí bate, xinga, faz um monte de coisa. Não resolve. Muitos de nós apanhou bastante, foi uma beleza. Talvez até nem apanhou tanto, devia apanhar até mais, né? Apanhou um monte, mas era outro tempo. Hoje as crianças são diferentes. O tapa, o grito e a cocaína. Tem uma pesquisa. Qual é a pior? As três são iguais. Qualquer uma da situação. E veja as pesquisas mostrando os erros grandiosos que os pais estão cometendo com essas crianças novas da nova geração. Alimentação equivocada. Falta de tempo para ficar com as crianças. E celular, televisão, de monte. Criança perturba, é mais fácil dar o celular, dá tudo. Mas já, na adolescência, aí você vai saber por que chama aborrecência. Então nós temos que aprender a criar essa meninada. E as escolas também não estão sabendo. Aí tá com TDAH, tá não sei o que, é bom pro querido que é psiquiatra, lota. Fica mandando, não sabe nem o que está falando. Tem professoras que eu atendo lá no atendimento fraterno. Eu indiquei tal menino, tal lá para o psiquiatra. Eu falei, mas por que você achou isso? Eu achei, porque ele é muito bravo, pula demais, tal. Eu falei, nossa senhora, se ele tivesse numa cadeira de roda, era melhor? Aí para.
Então nós temos que avaliar esse negócio de se não estamos sendo obsessores das nossas crianças, das nossas vidas, das nossas famílias. Estudar, compreender, o tempo mudou, a realidade mudou, o mundo de regeneração começa a tomar forma, os espíritos reencarnando são muito mais evoluídos e os espíritos ruinzinhos estão indo embora. Nós que não se cuidamos não, que nós vamos tudo embora também. Mas então, é essa realidade da obsessão observarmos. Mas, Allan Kardec, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz: nas dificuldades da vida, nos problemas que te afloram, entrando também na realidade de crise, pare e reflita. Por que isso está acontecendo com você? Quando começou? E diz o Espírito, quando você consegue sentir por que começou aquela adversidade na sua vida, você verá, puxa vida, se eu tivesse feito assim, ou tivesse feito diferente, não estaria nessa situação. Aí o Espírito diz, a quem então responsabilizar o problema que você está vivendo aqui e agora? A quem? A nós mesmos. A nós mesmos. É preciso modificar, é preciso virar, tirar a nossa visualização de ficar fixa só no problema. Ah, minha vida não tem jeito. Como não tem jeito? Você é filho de Deus, irmão de Jesus, capacidade enorme. Alterar essa realidade, então nós precisamos tirar o dedo apontado para os outros. Como a gente gosta de culpar os outros. Qualquer situação que aconteça, culpado é o patrão, culpado é a mulher, culpado é o vizinho, culpado é o marido. Nós nunca assumimos a responsabilidade que é nossa. O problema é o seguinte, mas eu vou na missa toda semana. Eu vou no centro tomar passe todo dia. Eu vou no culto evangélico, mas continua maledicente, bravo, irritado, xingando todo mundo, não compreende ninguém. O que adianta? Me ajuda a sacolinha. Menos mal. Mas você tem que alterar, modificar, adentrar uma realidade diferenciada. Avaliar isso, como é que nós estamos agindo. E começar a desvincular dessas coisas negativas e começar a vincular as coisas boas. Eu me desvinculo do mal quando eu acredito no bem. O mal não existe. Allan Kardec faz um estudo grandioso no livro A Gênese sobre que o mal não existe. O que existe? A ausência do bem. Assim como não existe escuridão. Existe a ausência da luz. É diferente. É preciso você se conectar. Eu me conecto com as pessoas quando eu passo a ver o lado bom das pessoas. Quando eu fico feliz com a felicidade do outro. Olha que delícia. Só que a gente fica mais feliz quando a pessoa vai para trás, nada dá certo. A gente torce, parece, para não dar certo. Torcer para a felicidade do outro, ser feliz com as atitudes. Eu me vinculo com o bem quando eu acredito nas minhas potencialidades e paro a me dinamitar. Como as pessoas se machucam, como a gente se arrebenta. É preciso entender que o primeiro passo de tudo na vida, lá está, Jesus diz, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como? Interrogação. A si mesmo. A gente não se ama e quer que o mundo nos ame. A gente vira as costas para nós e quer que o mundo fique de frente. A pior coisa que nós podemos cometermos com nós mesmos é o autoabandono. E quantos de nós nos abandonamos? Vamos dinamitando as nossas forças, nossas energias, nossas capacidades e não vira nada. Então é preciso parar de se criticar, começar a ser bondoso, ser amigo de você mesmo, começar a ser gentil. É preciso tirar o Pinóquio da nossa cabeça. O Pinóquio fazia o quê? Mentia, o nariz crescia. A maioria de nós mentimos para nós e os problemas aumentam. Sabe quando nós mentimos para nós? Quando nós dissemos, eu não tenho força. É mentira. Você é filho de Deus, irmão de Jesus, você é a luz do mundo. Eu não tenho capacidade. É mentira. Jesus parece que esqueceu de mim. É mentira. Nós deixamos o Pinóquio tomar conta
dessas situações negativas, pejorativas contra nós mesmos, e os problemas nossos se alastram. Nós não vemos luz no fim do túnel. Como? Você apaga todas as luzes que você tem e fica com essa realidade do Pinóquio. Vamos tirar o Pinóquio da cabeça. Toda vez que um pensamento negativo de autoaniquilação, de autodestruição da sua força, do seu poder povoar a tua mente, é mentira. Por isso que Jesus fala, sois a luz do mundo, sal da terra, vós sois Deus. Jesus é um apanhado grandioso de levantar-nos, levantar a nossa autoestima, mas a gente se detona. Então é preciso colocar uma vírgula na nossa vida, não ponto final. Eu sou assim mesmo. Não. Você está momentaneamente assim mesmo. Eu não consigo. Não. Eu ainda não consegui. Vírgula, vírgula. Não tem jeito, minha vida é assim mesmo, pronto. Deixa para outra encarnação, lá eu pago. Notem como a gente se dinamita. Então é preciso você se amar. Uma terapia interessante para a gente melhorar, sentir a autoestima crescer é a terapia do espelho. A terapia do espelho é você olhar-se no espelho de manhã, nos seus olhos, e dizer, vamos supor que Maria e João. A Maria, olhando no espelho, diz, Maria, eu te amo. Quantas vezes vocês já disseram para vocês mesmos que vocês se amam? Muitos nunca. A pessoa mais importante da nossa vida somos nós. Não é o pai, a mãe, o filho, é você. Se você não estiver bem, você não está bem com ninguém. Você estando bem, você doa o melhor que tem. Você não estando bem, você oferece uma coxa de retalhos de amor para as pessoas do seu lado. Então dá um abraço em você de manhã. Diga que você se ama. Comece o dia à luz de uma declaração de amor de você para você mesmo. Tudo se altera. Então, vê as suas capacidades. Acredite em você, porque Jesus acredita. Quaisquer que seja a dificuldade que estivermos vivendo, tudo venceremos. Essa é a espiritualidade. É a força de Jesus mostrando para nós que é possível vencer. Mas depende das nossas atitudes, da nossa vontade, do nosso querer. Vincular-se ao bem é perdoar, é não guardar mágoa, é não guardar ressentimento. Senão você fica conectado, carregando aquela cruz. O magoado, por exemplo, veja quantas pessoas magoadas. O que o magoado quer? Ele está no inferno sentimental. Ele quer que aquela pessoa que o magoou desça com ele, para que os dois fiquem no inferno para sempre. Eu nunca vi um magoado feliz. Porque não cabe no coração de ninguém felicidade, paz com mágoa. Já pensou se Jesus usasse a mesma coisa conosco? Quantas vezes nós pedimos, oramos, prometemos e viramos a casaca? E Jesus continua pacientemente, vinde a mim que eu vos aliviarei. Se ele também falasse, você falou e não cumpriu, e a gente com os outros se magoa. O bem que eu faço é o bem que eu recebo. É importante fazer o bem. Tem aquela historinha que talvez eu já devo ter contado aqui algum ano, daquela senhora com um carro último tipo. Estava andando na pista, de repente escutou um barulho, parou, o pneu furado. E ela viu que ela não sabia trocar o pneu. Naquela situação incômoda que ela estava, parou um carro velho ao lado, alguém com uma roupinha surrada desceu e falou, olha minha senhora, tudo bem? Meu nome é Brian. O que a senhora precisa? O pneu furou, tá? Eu vou trocar para a senhora. Trocou. No final ela perguntou, quanto é? Falou, não é nada não. Mas como não é nada? Olha o tempo que o senhor trocou, que o senhor ficou trabalhando. Não, não é nada. Mas se a senhora quiser pagar, não deixe que essa corrente do bem acabe. E ele dizendo, se todo mundo fizesse uma boa ação por dia, o mundo seria diferente. Uma ação por dia. Então a senhora faça um favor para alguém e peça para esse alguém continuar e vamos continuar essa corrente. Aquela mulher pensando no Brian, falou, nossa, que senhor, que rapaz interessante. E ela sai. Algum espaço depois ela para num posto, que tem uma borracharia, deixa o carro lá para trocar, arrumar o pneu e entra na lanchonete. E ao entrar na lanchonete, uma mulher grávida começa a atendê-la. E ela fica olhando aquela menina grávida, já com as pernas inchadas, no estado avançado da gestação.
E ela pergunta, você está de quantos meses? 8 meses. 8 meses trabalhando? Eu preciso trabalhar. Eu não tenho dinheiro para comprar ainda o enxovalzinho do meu menino. E eu estou trabalhando até o possível, até aguentar, para ver se eu consigo. E aquela mulher, ouvindo aquela história, quando a menina foi para lá para buscar a conta, ela deixou um bilhete, um valor bem substancial, dizendo, olha, eu estou deixando para você o suficiente para você comprar um enxovalzinho do seu filho. E você não me deve nada. Hoje eu aprendi muito sobre a corrente do bem. O bem que eu estou lhe fazendo, se você gostar e sentir, faça para outro, para que essa corrente não acabe. A garçonete lê aquilo, fica feliz, chora. E ela quer ir para casa para contar para o marido, mas o serviço ainda ia até mais tarde. E aquele dia, coincidentemente, ela trabalhou até fora do horário. Quando ela chega em casa, o marido está dormindo. Ela faz os seus afazeres, depois ela senta-se para deitar. Agradece aquele anjo tutelar que naquela tarde deu-lhe a oportunidade de ela comprar tudo o que ela precisava para o filhinho. Agradece o filhinho que está pronto para vir e dobra o dorso para dar um beijo no marido que está dormindo e diz, boa noite, Brian. A vida nos dá o que nós damos para ela. Isso nós temos que sentir. Se você quer amor, ame. Se você quer paz, seja o pacificador. A vida que queremos ter é a vida que precisamos levar. E precisamos alterar as nossas visualizações. A história da lama, a história das estrelas, é preciso que a gente avalie. Como é que nós estamos avaliando o contexto diário da nossa vida? Como é que nós estamos vendo? Bezerra de Menezes fala da necessidade de uma nova lavoura, de uma nova plantação. É isso que precisamos começar a alterar. Ver que tudo é possível, ver que Jesus confia em nós, ver que Deus está em nós e começar a construir aquilo que nós queremos. Se você joga uma bola amarela na parede, que bola vai voltar à sua mão? A bola amarela. Se você joga uma bola azul, a bola azul volta à sua mão. Então são as situações da vida. Aquilo que você projeta é como efeito bumerangue, ele volta às suas mãos. Então aquilo que você está vivendo agora é aquilo que você construiu. Mude, altere. Nós temos o poder grandioso de alterar. Não esperar que os outros se transformem. Transforme você. Mas as pessoas... Você. É aquela realidade. Mas há tanto mal do mundo. Se alguém te faz o mal, esse mal não te faz mal. O mal que te faz mal é o mal que você faz. Isso é mal. Então temos que avaliarmos isso aí. Entendermos esta realidade. Imaginarmos como Madre Teresa de Calcutá dizendo, nós nos levantamos todo dia e há um grande restaurante chamado vida. Você abre o cardápio, lá está dia bom, dia de alegria, dia de sorriso, dia de pedir perdão, dia de amar, dia de ficar bravo, dia de se irritar, dia de brigar. Você escolhe o cardápio que você quer. Quem que escolhe o dia seu é você. E o resultado, à tarde, à noite, é o resultado do prato que você escolheu. A digestão será proporcional ao que você escolheu. Então nós somos responsáveis pelos nossos atos. Jesus ajuda, a espiritualidade ajuda, mas nós temos que fazer aquilo que nos compete. Visualizar e entender que as dificuldades não são fatores punitivos, elas são fatores de evolução. A reencarnação não tem o condão de punir, tem o condão de apresentar as oportunidades de crescimento, de evolução. Então, cada um de nós está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, com a família certa. Não adianta reclamar do Pai, da Mãe, do Espírito Santo. Você tem que agradecer a oportunidade de estar aqui agora, graças a um Pai, graças a uma Mãe, graças a uma misericórdia divina que lhe dá esta grande oportunidade. Então nós vamos iniciar o encerramento num poema de Marco Prisco chamado Momentos de Decisão, pela psicografia do Divaldo.
no momento de prece, Maria recebeu a anunciação da vinda do Messias. No momento de paz, Jesus nasceu numa singular estrebaria para mudar os rumos da história. No momento de irreflexão, o moço rico perdeu a oportunidade da jornada. No momento de desequilíbrio, Judas traiu a Jesus. No momento de descontrole emocional, de medo, Pedro negou o Mestre. No momento grandioso do Evangelho, mulheres abençoadas acompanharam Jesus na Via Crucis, enquanto todos os homens, com exceção de João, o abandonaram. No momento de loucura coletiva, Jesus foi crucificado. Mas no momento talvez mais reluzente, mais resplandecente do Evangelho, Jesus levanta-se do túmulo, deixa a lápide vazia e apresenta dizendo: eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai se não transitar pelos caminhos que eu transitei. Paulo de Tarso, no momento de reflexão, saiu a perseguir e até matar os homens do caminho, mas no momento resplandecente em sua vida, às portas de Damasco, ao encontrar Jesus, ao ouvir a voz grandiosa que lhe fala na acústica da alma, Saulo submete-se e pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Meus amigos, vamos sentir Jesus adentrando esta casa agora. Vamos sentir o Mestre ouvindo as nossas queixas, as nossas lamentações, os nossos pedidos. Vamos perguntar a Ele: Senhor, que queres que eu faça? Ele dirá: ame, perdoe, tolere, visualize a grandeza das estrelas, que sua vida será muito melhor. Jesus é o único capaz de acalmar as tempestades em nossos corações. Não importa quanto a embarcação da nossa vida esteja ao sabor das ondas do mar, ao sabor das ondas das dificuldades, do mesmo modo que Jesus, há 2000 anos, acalmou a tempestade para os seus discípulos no mar da Galileia. Nesse instante, Senhor, nós lhe pedimos: acalme a tempestade no coração de cada um que aqui está. Não importa o motivo que você esteja aqui, não importa a dificuldade que você esteja vivendo, Jesus está no leme da embarcação de nossa vida. Quando Jesus assume o leme da embarcação, nunca vai afundar, nunca vai parecer. E tenhamos a convicção de quem caminha com Jesus, a vida nunca mais é a mesma. Muita paz a todos e muito obrigado pela atenção.